Bom dia! Mais um dia lindo, uma oportunidade que eu e você tem para que a gente possa mudar os treinamentos que nós tivemos. Todos os treinamentos te levam a algum lugar. Se foi treinamento bom, se foi pessoas boas intencionadas te levar a crescer, que tiveram experiência e cresceram, vai te levar ao crescimento. Mas se foi pessoas que estão testando a vida, ver se vai dar certo, jogando na sorte, não tem resultado. Salomão foi um dos homens mais prósperos nessa terra. Como ele prosperava? Observando a natureza. Eu agora estava observando, eu jogando pão para as galinhas, o galo não come, ele chama as galinhas, ele alimenta. Essa é a função do macho, alimentar a sua casa. Seja ele financeira, seja ele com ideias. Esse é o projeto que Deus fez. O projeto que Deus fez não é a mulher trazer a provisão, mas o homem. A mulher administradora é a que cuida do lar. Esse é o projeto de Deus. Não é o que o mundo inventou para você. Não é a história de pessoas que foram frustradas no casamento, não fizeram pergunta, não entraram num relacionamento por fazer pergunta, entraram por paixão, por desejo, e aí passaram por situação e saem pregando que o casamento é ruim. O casamento nunca foi ruim, porque o casamento criado no jardim, ele é um casamento abençoado, onde que tem prosperidade, tem alegria, tem favor do Senhor. Mas o casamento fora do jardim, ele tem dor de cabeça, tem sofrimento, tem traição, tem raiva, tem rancor, tem um monte de coisa. Esse é o jardim, esse é o casamento fora do jardim. Mas Salomão, ele o quê? Ele observava a natureza. Se você quer ter uma vida com abundância, observa a natureza. E ele explicava uma coisa sobre a formiga. A formiga não tem chefe, ela não tem patrão, mas ela sustenta ela própria. Por que que a maioria das pessoas não se autossustenta, não crê nela própria? Porque ela não acredita nela. Ela acredita nos heróis que a televisão mostrou, Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, essas coisas. Ela fica dependendo, esperando que alguém venha fazer alguma coisa. A formiga não. Ela é pequenininha, mas ela resolve o seu problema. Ela não fica esperando um dia ter uma ajuda do governo. Não, ela própria faz o seu sustento. Se a humanidade acreditasse no poder que está dentro dela, que Deus falou que você é a imagem e semelhança dele, e o que você ligar na terra será ligado no céu, você vai ver que você vai prosperar. Essas coisas não vai parar você. Aí você fica esperando, ou alguém decepciona você, você para a sua vida, mas fulano que culpou, tirou o meu direito. Não, ele simplesmente te deu um diploma para que você possa observar as pessoas que vai perto de você. Porque você está tão sedento das pessoas que você aceita qualquer tipo de amizade, você aceita qualquer pessoa, porque você acha que você tem que viver com todo tipo de gente. Não, tem as pessoas certas para que você possa aprender e fazer você crescer. Você que tem que ter o detector de aprendizado, de olhar, observar. No aeroporto não chega qualquer avião, tem que comunicar. Você não faz pergunta, você aceita qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de pessoa para você serve. E aí você quer ter uma vida próxima, mas Deus falou assim, ó, eu amo os que me amam, e os que me amam aborrece o mal. Ele não aceita roubo, mentira, fofoca, essas coisas. Então Deus abobina. Aí você tem que olhar para você. Se essas pessoas amam essas coisas, você tem que estar fora. Mas você fala, não, coitadinho daquelas pessoas, elas são filhos de Deus. Não, filho de Deus são aqueles que fazem a vontade dele. Jesus, certa vez, estava num lugar e eles falaram, olha, a sua mãe e o seu irmão estão lá fora. Ele falou assim, ó, o meu irmão e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Se não está fazendo, não adianta ter me gerado, tem que estar fazendo a vontade do pai. Então, há uma escolha para cada um. Você tem que escolher andar com pessoas que estão com vontade e prazer de fazer a obra de Deus. Não é servir a Deus. Deus não mandou você ser servo dele. Mas, amigo, é fazer o que ele fez aqui na terra. Ele amou, ele foi fiel, ele foi sincero, ele morreu pela igreja. Quando você assumir o seu papel de homem e de mulher, você vai ver que a sua vida vai funcionar e não é uma vida penosa. Você quer ver um adulto
que já foi treinado, programado para viver a forma que o mundo colocou, é você colocar uma criança perto dele. Ele perde a estabilidade, que a criança começa a fazer pergunta: por que isso? Por que isso? Por que tem que fazer isso? Por que aquilo? Ele: cala sua boca, menino, eu não quero mais ouvir sua voz. Não, isso é conversa de adultos. Os adultos estão parados, só sabem reclamar, murmurar. A criança, ela está no hábito de aprender, ela está aberta, aí ela quer fazer pergunta, aí você corta o relacionamento dela. Depois, quando ela está maior, você quer que ela converse com você. Não tem relacionamento. Por quê? Porque quando ela estava pequena, ela queria aprender. Você não aprendeu nada e não queria deixar ela aprender. E não tinha disposição para responder. Ela começou foi a xingar e a brigar. Então você precisa de ser como a criança. Jesus disse: todo o meu reino, aquele que se torna como a criança, ele alcança o meu reino, porque ele faz pergunta, ele não fica afirmando as coisas, ele não fica fazendo tudo aquilo que as pessoas fazem. Antes de fazer, ele vai fazer pergunta para que a vida dele possa ter resultado. O resultado da sua vida é primeiro fazer pergunta. A pessoa vem e te fala: eu preciso de um dinheiro, mas por que você acha que eu tenho que te emprestar dinheiro? Você logo fala, vai lá e empresta a pessoa, ela não te paga, você fica com raiva e fica falando mal dela para os outros. Mas foi você o culpado, foi você que emprestou. A pessoa, nós temos que aprender a fazer pergunta como o nosso pai. Ele sempre fazia pergunta: Adão, Adão, aonde você está? Ele não afirmou os defeitos de Adão. Paulo, por que que você me persegue? Qual o motivo? Pergunta para saber a intenção das coisas. Não, você sai logo afirmando, xingando, com raiva e quer ter uma vida próxima. Não vai ter. Nós precisamos de fazer como o nosso pai, o nosso espelho. Pai quer dizer fonte. A fonte, ele faz pergunta para ter o resultado e saber vencer e sair lá na frente. Tamo junto? Até depois do fim.